Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa 28ª aula. Isso, já a aula de número 28 de estudos sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, onde passaremos aqui uma hora, mais ou menos, debatendo ciência, doutrina espírita e filosofia, basicamente. Então, aqueles que apreciam ciência, doutrina espírita e filosofia, sejam muito bem-vindos. Acredito que a essa altura, já com 27 aulas anteriores, quem vem me acompanhado até agora já conhece o teor das abordagens, já conhece o foco, o objetivo, enfim. O objetivo é claro, estudar e desvendar a Gênese, o último livro da codificação espírita, tido por muitos como um livro complicado, de difícil compreensão. O que eu espero todos e todas estejam concluindo de que não há nada complicado, não há nada de extremamente difícil, apenas realmente, como eu falei anteriormente, é uma obra voltada a quem gosta de ciência, a quem se pergunta acerca da origem do universo, a origem da Terra, a nossa própria origem, como o planeta Terra foi povoado, como a vida apareceu aqui na nossa linda joia azul, do que se compõe, enfim, as origens. Afinal de contas, é um livro de Gênesis, que significa origem, e claro, com uma preocupação já muito clara de Allan Kardec em desvendar mitos, em ceifar talvez misticismos, como muito se apresenta na própria Gênese canônica, né? A Gênese mosaica, onde nós temos uma visão, claro que poética, uma visão mais alegórica, uma visão, por que não dizer, musicalizada, romanceada e poetizada no texto canônico mosaico, enquanto que aqui na Gênese Espírita, como todas e todos já devem ter percebido, temos uma visão mais técnica, uma visão mais concisa, uma visão é, multidisciplinar, já podemos dizer a essa altura, né? Uma vez que para a compreensão já dos 6 capítulos que vimos até agora, né, abordamos muita astronomia, física, astrofísica, cosmologia, cosmogênese, física, dentre outras disciplinas. E hoje iniciaremos o capítulo 7, que se intitula Esboço Geológico da Terra. Aqui teremos realmente um passeio pela geologia, pela geografia, pela paleontologia, enfim, sobre muitas ciências afins, inerentes a esse temário, que muito nos ajudarão a compreender o desencadear das coisas, o desencadear dos fenômenos do mundo, o porquê da Terra ser do jeito que ela é. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essas discussões relevantes, importantes, que permeiam com certeza o imaginário daqueles e daquelas que assim como eu, têm o coração muito interrogativo, que possuem a alma exploradora, que possui a vontade insaciável de conhecer os porquês, de conhecer as coisas. Então, sejam muito bem-vindas de novo, muito bem-vindos. O meu agradecimento, é claro, eu não posso deixar de agradecer a Deus, o Todo-Poderoso, acima de tudo, pois sem Ele nada existe, sem Ele nada é.
a Jesus Cristo, nosso guia e modelo, governador planetário, ao nosso querido e gigantesco Allan Kardec, que com certeza do mundo espiritual, desde o seu desencarne, com certeza já supervisiona provavelmente o desencadear dessa doutrina que ele compilou. Meu agradecimento, é claro, ao Centro Espírita Lar dos Humildes, cuja plataforma aqui no YouTube proporciona essas videoaulas, né? Meu agradecimento terno na figura do nosso novo presidente agora, o meu mestre Alcides. Muito obrigado a ele, muito obrigado ao Neto também, que constitui-se agora como vice-presidente. Meu obrigado também à equipe maravilhosa, eu chamo de a equipe digital que está por trás disso tudo e que faz esse vídeo ser possível chegar até vocês, né? O Jerry, o Jean, o Diego, meu muito obrigado a essa equipe, que sem eles eu não conseguiria fazer o que faço. E claro, como sempre, por último, mas não menos importante, igualmente, talvez o mais importante da cadeia humana, são vocês. Vocês que me ouvem, que me assistem. O meu muito obrigado a todos aqueles, todas aquelas que me acompanham. De novo, pode ser que eu esteja sendo repetitivo, e eu continuarei a ser, porque o trabalho é para vocês. Esse trabalho é desenvolvido para vocês, para todos vocês que têm curiosidade, que querem saber. Então, meu muito obrigado. Eu preciso pedir que vocês se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal do Lar dos Humildes para dar visibilidade ao nosso trabalho, para que ele possa, com a sua visibilidade, ser mais incisivo na rede, ter mais representatividade. Então se inscrevam. Ao final do vídeo, se vocês gostaram de cada vídeo meu, cada vídeo nosso, inclusive, de muitas outras pessoas que deixam vídeo no canal do Lar dos Humildes, deixem o seu like aí se você gostou, ou dislike se por acaso você não gostou, e a seção comentários é toda de vocês. Fiquem à vontade para tecer comentários com relação a esses vídeos que eu conduzo. Fiquem à vontade para criticar, para darem sugestões, tecerem comentários, enfim, fiquem à vontade. E agora, iniciando, né, sem mais delongas, o livro A Gênese, né, de Allan Kardec, capítulo 7º, que é o esboço geológico da Terra. E nesse capítulo, que capítulo maravilhoso! Pois agora, a partir de agora, nós vamos aprender sobre a nossa casa cósmica, vamos aprender sobre o nosso lar cósmico, o planeta Terra. A partir de agora, vamos entender como funciona a nossa casa, por que a nossa linda joia azul é do jeito que é. Aliás, vamos entender, inclusive, por que o céu é azul. Vamos entender a origem dos mares, dos oceanos, da água na terra. Vamos entender como funciona, por que os continentes são do jeito que são, por que a terra, as rochas são do jeito que são, o porquê da biodiversidade, o porquê da vida ter se instalado aqui na Terra de maneira tão vicejante, de maneira tão abundante, num dos fenômenos mais extraordinários da natureza, que foi a explosão cambriana. Estudaremos o que foi essa tal de explosão cambriana, como deu-se a nossa origem, a origem do ser humano, como evoluímos desde uma fitazinha genética, desde uma molécula de DNA que aprendeu a se replicar, até seres altamente complexos como nós, que somos capazes de perguntar acerca de nós mesmos, acerca do universo, acerca de onde viemos, aqui viemos, por que viemos e para onde vamos. Claro, essa numa visão material, sempre pautada, sempre em paralelo, quase que como que
pedindo licença a André Luiz, né? Quase que como um paralelo com a evolução em dois mundos, essa visão ora material, ora espiritual do desenvolvimento humano e desenvolvimento daquilo que nos cerca. Estudamos já o universo, estudamos as galáxias, a nossa própria galáxia, a Via Láctea, estudamos o nosso sistema solar e agora Allan Kardec particulariza o seu estudo na Terra, no nosso planeta, no nosso globo. Então, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. Aqui, né, no capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, estudaremos os períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual, culminando neste capítulo com o nascimento do homem. Allan Kardec inicia o texto no assunto, né, capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, no primeiro assunto, primeiro subtema, que é períodos geológicos. E ele começa no item 1 da seguinte forma: a Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida desde o século XIX e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Realmente, geologia, né? Geo, terra, logia, estudo, é a ciência que estuda a Terra, que estuda o desenvolvimento da Terra desde a sua origem, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos até a era atual. Então a geologia ela divide todo esse tempo em partições de tempo muito apropriadas, que nós vamos verificar ao longo do estudo, e cada uma dessas partições verificando aquilo que aconteceu com a Terra, desde a sua formação, no disco de acreção solar, quando o Sol estava sendo formado, quando a Terra, no seu início, nós veremos depois o seu início, a Terra como uma grande bola incandescente no espaço, uma espécie de mingau cósmico feito de rocha e metais derretidos e ficou flutuando dessa forma por muito tempo, sendo bombardeado por muitos asteroides, meteoros, cometas, durante um período muito longo de tempo, por mais de 2 bilhões de anos, ela ficou nesse estágio sideral, até aparecerem as rochas, os continentes, a água, a vegetação, os primeiros animais e por aí vai. Então a geologia é a ciência que estuda como ocorreram essas fases, como ocorreram esses fenômenos, como, na verdade, tudo se encadeou na Terra desde a sua formação até os dias de hoje. E aí, desculpa, e aí Kardec continua. Neste ponto, não há simples hipótese, há o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. Aqui muito interessante, que o codificador, como não poderia deixar de ser, ele não perde a oportunidade de aludir à metodologia científica. Metodologia essa, inclusive, que pauta até o andamento da doutrina espírita. Observação dos fatos, baseado no argumento de que contra fatos não existem argumentos. Só a observação diligente, só a observação dos fatos, estudando, comparando, repetindo, estudando de novo, comparando os fatos, observando mais ainda, se chega a conclusões. Diferentemente
de se apressar com ideias, diferentemente de se tomar verdades baseadas naquilo que foi dito, naquilo que disseram que foi dito, naquilo que foi informado, seja por quem for, isso não é ciência. Boa ciência é boa observação dos fatos, registro de informação, comparação posterior e comparação com novos fatos e novos registros. Essa é a boa ciência, e aqui muito interessante como Allan Kardec não perde a oportunidade de nos transmitir isso. Então, ele continua. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Muito interessante e óbvio, né? E aqui Allan Kardec já está começando a pinicar, a cutucar um pouquinho a Gênese bíblica, né? Que define a criação da Terra em 6 dias. E acreditem, ainda nos dias de hoje, essa aula, por exemplo, está sendo gravada numa tarde de quarta-feira, já final de tarde de quarta-feira, do dia 9 de dezembro de 2020. O mundo ainda em plena pandemia, a Europa varrida já por uma segunda onda da Covid-19, com números alarmantes, Estados Unidos com mais de 2.000 mortes por dia. Aqui o nosso país, o Brasil, já começando o princípio de uma possível nova onda, os números da Covid crescendo assustadoramente, inclusive aqui no Ceará, no nosso querido estado, os números de casos de Covid crescendo assustadoramente. E, infelizmente, grande parte da sociedade sem cumprir a sua parte, muitas pessoas andando sem proteção, sem máscara, sem distanciamento social. Me perdoem, pois eu não posso deixar de registrar isso. Mais tarde, nos anos vindouros, acredito que esses registros farão jus e servirá de testemunha para muitas observações. Então, Kardec, retomando o nosso estudo, Kardec deixa bem claro que a verdade geológica é que a verdade mística, a verdade mitológica de livros ditados, seja por quem for, sem observação, sem um embasamento científico, segundo Allan Kardec, de nada vale. E eu concordo plenamente com ele. Quando ele diz aqui, por exemplo, a história da formação, eu vou repetir, a história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu. E aí, claro, nos registros geológicos das rochas, nos fósseis, nas suas medidas com precisão matemática, temos a ordem do encadear dos fatos corretos, temos as explicações de tempo, de progresso espacial, encadeamento dos fatos, sem nenhum misticismo, sem nenhuma poesia. Aliás, poesia sim, mas a poesia da vida, a ciência que explica a vida. Bom, e aí Kardec continua. Desde que se notem traços de fogo, interessante, olha o princípio pedagógico do codificador. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os de água, pode dizer-se que a água ali esteve. Desde que se observem os de animais, podem-se dizer que viveram ali animais. É o registro, é a passagem, é o sinal indelével de algo que aconteceu. Não o relato, não simplesmente a dissertação, sem juízo de causa, sem comprovação científica. E ele continua, falando sobre a geologia. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação.
só tira deduções, olha só a defesa que ele faz da geologia. A geologia só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma, não emite opiniões discutíveis, por esperar de observações mais completas a solução procurada. Muito interessante, quando ele fala de uma das características da ciência. Como eu já falei muitas vezes em aulas precedentes, né? A ciência talvez seja um dos raríssimos aspectos da criação humana que é capaz de dizer eu não sei, eu não vou falar sobre isso, pois não tenho dados. Todas as outras áreas involuntariamente dão respostas, mostram o saber, diz o que é. A ciência ela não dá informações. A ciência ela não diz algo se ela não tem certeza do que diz, ou se ela não tem a mínima quantidade de dados e de informações para dizer o que ela precisa dizer. Aliás, abrindo uma pausa bem rápida com relação aos dias de hoje, o mundo todo está esperando pela ciência. Já temos aí 3, talvez 4 vacinas muito promissoras. É a ciência que está salvando a humanidade mais uma vez. É da ciência que o mundo inteiro, que todos os seres humanos estão esperando uma resposta para se combater esse flagelo que tem tirado até hoje, 9 de dezembro de 2020, no mundo todo quase 1,5 milhão de vítimas, e aqui no Brasil, mais de 180 mil seres humanos já desencarnaram em função da Covid-19. Voltando aqui para o texto, né? Para o texto. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, ou seja, geologia e astronomia, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Já vimos também em aulas anteriores, né, a mitologia de muitas raças, de muitas lendas, a dança de Shiva, a ideia dos nossos índios tupis, da formação do mundo. Na verdade, cada cultura tem a sua própria maneira de como o mundo foi criado. Cada uma delas, claro, com uma dose muito grande de misticismo, de mitologia, por não ser baseado em dados concretos, em dados factíveis. Realmente, só a ciência, como astronomia e geologia, põe luz, né? Acende uma luz por sobre toda essa escuridão que sempre permeou a origem do mundo. E assim ele terminou o item 1. No item 2, o codificador prossegue. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o a que se chama estratificações, isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas de espessura, que varia desde alguns centímetros até 100 metros ou mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, facultaram observá-las até grande profundidade. As formações geológicas chamadas estratificações, como Kardec já nos descreveu aqui, são porções de rochas e ou arenito, ou porções de terras superpostas, camadas superpostas umas às outras, com natureza de... Você sabe que são camadas porque elas mudam de cor, mudam de propriedades químicas, mudam de tipo de minerais constituídos, de tipo de rochas constituídas, e de maneira bem definida. Você tem claramente o limite entre uma camada
e outra. E o que é mais genial, como nós veremos daqui a pouco, nós vamos começar a entender que essas camadas determinam idades. A camada que está mais embaixo é mais antiga, a camada que está mais acima é a mais nova, porque elas são formadas por depósitos. São depositadas uma camada em cima das outras, por forças naturais, claro. E é claro, se uma camada é depositada em cima da outra, é óbvio que houve uma primeira camada, uma segunda, uma terceira, e é claro que a primeira camada, a que está mais interna, né, mais abaixo, é a camada mais antiga. Vamos continuar como Kardec desenvolveu estes assuntos. No item 3 agora. No item 3 ele nos explica o seguinte: são em geral homogêneas as camadas, isto é, cada uma constituída da mesma substância ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas umas nas outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma do arco-íris. Como eu acabei de falar anteriormente na questão da superposição desse terreno rochoso. Eu acabei de falar que eles são limitados, inferior e superiormente. Cada camada nós podemos distinguir pelo tipo de rocha, pelo tipo de mineral, pela composição química, o que nós acabamos de falar anteriormente. Continuando, item 3. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre a outra em condições e por causas diferentes. As mais profundas são naturalmente as que se formaram em primeiro lugar, tendo se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matéria orgânicas proveniente das plantas e dos animais. Aqui também, né? Aqui também, como eu já falei, o princípio da superposição de camadas indica que a camada mais profunda, né? Você tem a superposição, indica que a camada mais profunda foi a primeira depositada, o que é óbvio, né? Por forças geológicas, forças naturais, mecanismos naturais que nós vamos entendê-los como funciona ao longo desse capítulos e de capítulos posteriores. A última camada, né? A última camada, que é a crosta terrestre, né? Onde é a camada em que nós vivemos, onde tem as árvores, os vegetais, onde nós caminhamos, onde todos os animais rastejam, onde os animais que vivem no subsolo sobrevivem. É uma camada formada basicamente por vegetais, animais vivos ou já mortos e com tecido decompostos, nessa mistura, nessa massa de animais e vegetais decompostos e por seres vivos também. É o que compõe a última camada, que é aquilo que vemos a olho nu por onde quer que nós andemos. Bom, no item 4, dando continuidade, né? No item 4, Kardec desenvolve, ele começa a desenvolver a hipótese, a teoria já conhecida, né? Lembremos que a ciência da geologia ela foi criada no próprio século do Allan Kardec, né? Século XIX. Então ele acompanhava muito essa ciência. Inclusive ele dava aulas de geologia também, Allan Kardec. Então ele continua descrevendo no item 4. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavra que nessa acepção nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa. Significa antes um leito ou um banco feito de uma substância mineral qualquer.
Umas são formadas de areia, de argila ou de terras argilosas, de marna. Marna em geologia é um terreno geológico formado de arenito e calcário. Então, todo terreno formado de arenito e calcário recebe o nome em geologia de marma. Bom, se não for de marma, a camada pode ser formada de seixos rolados. Outras o são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os grès. Outra forma de estratificação geológica, de camada geológica, é a camada chamada de grès, que é uma camada formada de rocha sedimentar compacta por pequenos seixos, pequenas pedras unidas por silicato de calcário, que é um arenito, né? Então, quando você tem aqui ele já não tem mais argila, a composição do grés é mais de pedra, de pedriço unido por silicato, uma espécie de cimento formato de arenito e cálcio que forma esse tipo de estratificação. Bom, um exemplo dele são as rochas do fundo dos rios. Quem já visitou rios com pouca profundidade, aquele terreno coberto com pedras, aquelas pedras lisas, com aquele arenito que as une, é o que a geologia chama de grés. Os mármores, dando continuidade aqui à leitura, né? Os mármores, a crê, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedras, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos possante conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Possante agora em termos de espessura, pois torna a rocha mais compacta, torna a rocha mais densa e, por assim dizer, mais dura, mais possante, né? Já o crê, a estrutura crê, são minerais de calcário, né? São minerais de calcário friável de origem marinha. O crê é aquele terreno formado por calcário e matéria orgânica sedimentada no fundo do mar. É o crê. Então, geologicamente, nós temos essas três principais composições de estrutura de rochas e estratificação. É o marna, como eu já falei aqui, formado por calcário e argila. O grés, formado por seixos e arenito com silicato de cálcio, isso grés, né? E o crê, que é aquela estrutura do fundo dos oceanos, aquela estrutura que foi pressionada por águas marinhas e aí sofreu sedimentações de corpos marinhos, de algas, de moluscos, de conchas, de toda, enfim, a vida marinha. É um tipo de rocha com mais depósito de sais, de cálcio e de substâncias derivadas de seres que habitam a região normalmente. Essas são as três principais categorias de sedimentos que Kardec considerava na época, né? O marna, o grés e o crê, ou crés. E aí ele continua, encerrando o item 4, da seguinte forma. Mediante o exame da natureza dessas rochas, essas que ele citou anteriormente, né? O marna, o grés e o crê. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se por sinais certos que umas provêm de matérias fundidas e às vezes vitrificadas sob a ação do fogo, outras de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desagregadas como certos agentes químicos ou por outras causas endureceram e adquiriram com o tempo a consistência da pedra. O banco de pedras sobrepostos denunciam depósitos sucessíveis.
O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. E aqui, com certeza, e como nós veremos posteriormente, as primeiras rochas e as rochas mais antigas, com certeza, elas se formaram pela solidificação da matéria derretida do início da Terra, né? O início da Terra, você pode imaginar isso há 4 bilhões de anos atrás, a Terra era como um mingau, sabe mingau? Você já tomou mingau? Eu ainda gosto de tomar mingau nos dias de hoje. Quando você toma o mingau, assim que ele é preparado, né, ele está quente, está muito quente, você não vai conseguir tomar o mingau, né? Mas você deixa o mingau quieto ali no prato, após certo tempo ele vai criando uma camada fininha, mais sólida, né? Ele vai solidificando, vai endurecendo, de maneira que você vai ali pelas bordas, você vai tirando uma colherada daquela parte que já está mais durinha do mingau, né? Algo muito parecido aconteceu com a Terra. A Terra nos seus primórdios, e aí não se preocupem, porque falaremos sobre isso em detalhes. A Terra, no seu início, era uma esfera incandescente, com um material derretido. E acontece o seguinte: tem uma lei da física, uma lei da termometria, que diz que quando há diferença de calor, o calor ele sai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então você tinha um globo incandescente, que era a nossa linda Terra, nessa época totalmente inóspita, totalmente, é claro, sem nenhuma possibilidade de vida. Ela era uma bola incandescente pairando num espaço extremamente frio. Ela estava em torno do Sol, na sua órbita em torno do Sol, no espaço, claro, só que o espaço é um lugar muito frio. O espaço sideral é muito frio. E a Terra da época, incandescente. Você tinha aí uma diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura fez com que a Terra perdesse calor. Então a Terra ia liberando calor para o espaço. E é bom entender que na época a Terra não tinha atmosfera, né? Então o calor livremente era irradiado para o espaço. E isso lentamente, num processo que durou mais de 2 bilhões de anos, a Terra foi perdendo calor, até que lentamente essas estruturas mais externas, é só lembrar do prato de mingau como um grande prato de mingau, só que aqui é uma esfera, né? Cuidado com a comparação, aqui é uma esfera. Esse mingau primordial, que era a Terra, foi lentamente esfriando. E ao esfriar, as camadas, superiores foram dando origem às primeiras rochas. As primeiras rochas tiveram origem, é por isso, inclusive, que as rochas mais antigas são as rochas ígneas, as rochas formadas por muito calor e pressão. Mais tarde, quando apareceu a água na Terra e a água começou a depositar-se no planeta Terra, o planeta Terra já era rochoso, tinha muitas partes ainda de rocha fundida, de rocha derretida, mas muitas partes já solidificadas. E isso é muito importante porque essas partes solidificadas puderam causar o acúmulo de água, formar pequenos lagos, pequenos mares, já a estrutura do que seria um oceano. E aí você deve estar perguntando, mas Marcão, de onde é que veio essa água? Calma que nós chegaremos a discutir a origem da água na Terra. Por enquanto não. Vamos admitir que essa água chegou à Terra, com certeza essa água chegou à Terra e formou verdadeiros bancos d'água. E todo mundo sabe que a água pesa, a água exerce uma pressão. Então imagina um local com muita água armazenada, a água ali parada, depositada, formando uma pressão no leito desse local. Então formando já uma estrutura de rochas, como Kardec acabou de denotar aqui, ó. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo ou terrestre. Exatamente, certíssimo. O que Kardec está descrevendo aqui é o que a geologia, inclusive a geologia da época, já atestava e está
Certíssimo, certíssimo mesmo até agora. Então aqui nós vemos, então, anotem aí que fique registrado. As primeiras rochas, as rochas mais antigas, foram derivadas de ambientes quentes, de ambiente em fusão. Posteriormente, as rochas mais novas, as rochas mais recentes, foram formadas pelo advento da pressão e do acúmulo de água por sobre camadas já pré-existentes. Mas, como eu falei, chegaremos lá nessa discussão. Bom, no item 5, desculpem, no item 5, Kardec continua. A posição normal, olha, muito interessante o que Kardec vai enunciar agora. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas provenientes de depósitos aquosos é a horizontal. Ao vermos essas planícies imensas que por vezes se estendem a perder de vista, de perfeita horizontalidade, lisas como se as tivessem nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que, em épocas mais ou menos afastadas, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas, que, ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se em vez de terras gordas, limosas, argilosas ou marnosas, próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositaram areias silicosas, sem agregação, temos as planícies arenosas que constituem as charnecas e os desertos, dos quais nos podem dar pequenas ideias depósitos que ficam das inundações parciais e os que formaram as aluviões na embocadura dos rios. Muito interessante, né? Muito interessante, porque Allan Kardec agora discorre acerca das planícies, e ele já intui, olha só que muito interessante, ele já intui o que é planície. Planície vem de plano, plano e superfície. É uma superfície plana. Então, o que é planície? É uma superfície, claro que não é uma superfície qualquer, uma superfície geológica enorme, né? Uma superfície geográfica, geológica, plana. E aqui Kardec, eu acho que ficou bem claro o texto, ele começa a nos explicar o porquê dessa planície. Por que ela ficou plana? E isso é interessante porque quando se observa a Terra, quando se observa a crosta da Terra, você sabe, nós sabemos por experiência própria, por ver, que em certos lugares ela é plana, como Allan Kardec acabou de falar, perdão, de escrever, registrar, e em outros pontos ela tem relevos, né? Ela sofre elevações, como serras, montanhas. Às vezes essa planície dá lugar a vales, né? Vales enormes. E Allan Kardec intuindo aqui que quando nós temos uma planície quando nós temos vales, muito provavelmente essa planície, esse vale, ele foi formado pela presença de água no local. Acho que todo mundo já viu, se não pessoalmente, em filmes, em programas de televisão, ou em algum filme no cinema, enfim. Já viram um rio quando ele seca, uma lagoa quando ele seca? Fica aquela estrutura rachada, mas é lisa, né? Ela é plana, ela fica plana, com um leito bem lisinho, e aquelas rachaduras é formada pela radiação solar, né? O sol tira a umidade daquela terra, evapora a água, e em função disso a terra ela racha ali, porque o terreno é arenoso. Se o terreno for mais cristalino, se o terreno for mais rochoso, você não vai ter as rachaduras, porque o terreno vai ser mais robusto, mais consistente. Ele vai permanecer só a sua natureza plana, daí o nome planície. E com muita propriedade, as planícies
E os vales foram formados por águas depositadas há muito tempo. Então, certamente, toda planície e todo vale significou e significa que em algum momento da história do globo, naquele local, existia água. Quer seja um mar, um oceano, quer seja um lago, enfim, havia água naquele ambiente. Muito interessante isso. E é interessante que nos mostra, desculpa, como a Terra evolui, não é? Como o próprio sistema Terra, ele é dinâmico, ele muda, ele evolui. A lei de evolução, ele está na matéria rochosa também, na matéria que compõe os mundos, né? Isso é muito interessante, interessantíssimo. E Kardec, e aí inclusive observem a diferença que ele faz, né? Nas planícies, você percebe bem que nas planícies você tem a preponderância daquele terreno cristalino, daquele terreno, na verdade, não é nem cristalino, não, embora possa ser cristalino, mas a presença daquele terreno plano, daí o nome planície, daquele terreno liso e daquele terreno muito igual, é um terreno muito sem variações, é um terreno deixando claro de que ali não foi depositado nada, apenas foi planificado. É um terreno muito individual, é um terreno muito notório, por assim dizer. Já o vale, como a água ela passou e deixou uma espécie de a estrutura do vale, né, deixou uma espécie de corrente. Você tem ali o arrasto, não só o depósito, como tem na planície, e como você tem uma estrutura igualmente bem identificável, que ele até alude aos aluviões. Né? O que é o aluvião? Aluvião é aquele acúmulo de rochas, de detritos, às vezes de material orgânico, de material de silicato, de seixos, que fica na beirada do rio. Já viram como é? Tentaram entrar no rio? Você passa ainda por um terreno meio pedregoso, principalmente em rio com muita correnteza, quando ele tem uma borda, quando ele tem um anteparo, quando ele tem uma obstrução ou um obstáculo, a correnteza do rio naturalmente faz depositar uma camada de seixos, de pedregulhos, que nós chamamos geologicamente, em relação aos rios, de aluviões. E Kardec chama a atenção a esse tipo de formação rochosa também. No item 6, ele prossegue. Olha só. Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e a que normalmente assumem as formações aquosas, não é raro verem-se nos países montanhosos e em extensões bem grandes rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e até por vezes vertical. Ora, como, segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que se formam sobre planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas, evidente se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformados em pedra. Muito interessante, muito interessante. Porque Kardec está levantando agora, através de análise, uma pergunta que para a época ele não tinha resposta. Claro, hoje nós temos a resposta. Na época, não. Eu explico. Comumente as formações de camadas são na horizontal, e é óbvio, né? A pressão da água, o peso da água, através da força gravitacional, faz com que os sedimentos, as camadas de estratificações, sejam muito comumente na horizontal. Mas como explicar, e é essa a pergunta que o Kardec faz, como explicar as formações inclinadas e até mesmo na vertical? Sim, já perceberam uma montanha? Uma serra?
como se pôde formar esse tipo de estrutura, uma vez que é da lei da gravidade que todos esses depósitos e todo esse material venha ficar na posição horizontal. Lembrando que se todas as rochas vieram de um período no qual elas estavam derretidas, então como elas puderam solidificar-se e ficar na vertical? Já pararam para pensar sobre isso? E aqui, Kardec, com muita prudência, ele escreve aqui, ó, eu vou reler o finalzinho desse parágrafo. Eu estou no item 6. Evidente se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformado em pedras. Genial o raciocínio dele. Genial. Primeiro porque é óbvio que todas as montanhas, todas as serras, ou seja, todas as formações inclinadas ou na vertical, elas só podem ter sido formadas depois da rocha já solidificada. É óbvio, porque a rocha líquida ou no estado pastoso, ela não fica na vertical. O mingau, ele fica na horizontal, ele fica na superfície. Então a rocha no estado líquido, no estado semilíquido ou pastoso, não tem como, pelas leis da física, ela ficar na vertical, ela fica na horizontal. Então, para a formação de montanhas, é necessário que a rocha já estivesse no estado sólido. E com muita propriedade, Kardec levanta a hipótese de que, claro, algum tipo de força desconhecida deve ter levantado a rocha. E realmente foi assim que se deu no chamado tectonismo, ou movimento tectônico. Apenas Kardec não sabia disso, pois as primeiras teorias sobre o movimento tectônico datam de 1968, ou seja, praticamente 100 anos após a morte, praticamente 100 anos após a morte de Allan Kardec, é que surgiram as primeiras teorias sobre o movimento tectônico. Mas nós falaremos de tectonismo em breve. Então, muito embora Kardec não conhecesse a tectônica de placas, que foi o que gerou as montanhas, né? Ele já imaginava que algum tipo de força certamente deve ter existido para soerguer as rochas e o terreno na vertical. Brilhante, né? O que o raciocínio dedutivo de Allan Kardec revelava. E aí ele termina o item 6 da seguinte forma: destas considerações, se pode concluir com certeza que todas as camadas pedrosas que, provindo de depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos por águas tranquilas e que todas as vezes que se achem em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais mais ou menos consideráveis. É óbvio. Se uma rocha, como a exemplo das grandes planícies, estão aí na horizontal, é muito claro que ali uma grande quantidade de água pressionou e terraplanou essa parte do globo por muito tempo. E aí é claro que se uma parte da Terra ela se ergue, ela só ergue, como o Kardec acabou de mencionar e reafirmar no que ele chamou de convulsionismo terreno, é óbvio que alguma força descomunal, aliás, deve ter agido naquele terreno. E nós veremos isso posteriormente. E agora, finalmente, no item 7, Kardec descreve de um outro fato geológico importantíssimo, que é a questão dos fósseis, né? E ele começa literalmente assim: um fato característico e da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que oferece consiste no existirem em quantidades enormes
despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas. Como esses despojos se encontram até nas mais duras pedras, há de concluir-se que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhes produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham, desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, à data que lhes assina a Gênese, né? Na Gênese, o aparecimento da vida se dá em questão de dias, né? Acho que lá para o quarto dia já há, Deus já preenche as águas de vida e tudo, isso em 4 dias. É claro que não, mas também é óbvio que ali a Gênese bíblica, a Gênese mosaica, é uma poesia. Na verdade, Severino Celestino até nos ensina que a Gênese ela pode ser, numa das versões, musicada, né? A Gênese mosaica. Mas falaremos sobre isso de maneira mais oportuna. Bom, mas aqui o importante para nós, e aí talvez encerrando a nossa videoaula 28, Kardec começa a falar dos despojos fósseis. O que é um fóssil? Em primeiro lugar, é importante, e muita gente erra dizendo que um fóssil é uma matéria orgânica que é encontrada num sedimento. Não é bem assim. Um fóssil é um mineral, ele é pedra, ele é uma rocha. Só que é uma rocha que infiltrou-se num tecido animal. Um dado animal pereceu, um dado animal morreu e ficou depositado ali numa dada camada, ou enterrado, ou a esmo, foi sobreposto por camadas, e claro que as partes moles, as partes mais frágeis são consumidas ou dissolvidas pela terra, mas a parte que sobra, geralmente a parte óssea, e dependendo do estágio e das circunstâncias, esse assunto é bem complexo, mesmo algumas partes moles, elas são infiltradas por cálcio, são infiltrados principalmente por minério de cálcio e outros tipos de minério, de forma que esse minério passa a como se fosse cobrir toda a superfície desse corpo. E ele passa literalmente a fazer parte da rocha presente. O que nós encontramos ali é uma rocha, só que é uma rocha que petrificou, por assim dizer, um organismo que ali foi depositado. E analisando essa rocha que envolve esse organismo, né, com as rochas do entorno, se percebe, inclusive, e dá para se calcular por uma série de técnicas, desde isótopos do carbono até outras técnicas hoje mais modernas de radiação, de tomografia, de ressonância magnética nuclear, se consegue datar e verificar que, claro, muitas das vezes, como Allan Kardec acabou de descrever, esse corpo, esse cadáver, ele foi depositado ali, às vezes muito antes da própria formação geológica, mas que, como a formação geológica, e o nome já denota bem, ela formou, ela terraplanou o ambiente. Resumindo, em cada estratificação, eu acho que isso já ficou claro, nós encontramos fósseis. E esses fósseis, por pertencerem a tal ou tais tipos de estratificação, nós podemos denotar, através de datação, podemos registrar a que época esses organismos viveram, em que épocas esses organismos viveram. E o que é muito interessante é que, às vezes, eu penso que já ficou claro de que cada estratificação ou cada camada tem uma idade correta. E o que é interessante é que existem seres, por exemplo, que só se verificam em tal camada.
não se verifica em camada inferior. Às vezes se verifica numa camada superior, mas nunca numa camada inferior. Então, tal ser provavelmente não existia no tempo em que existiu a camada inferior. E isso é maravilhoso, porque desenvolvemos uma técnica da paleontologia que estuda com muita propriedade os fósseis e que nos leva a associar os tipos de vida, os tipos de organismo a cada era geológica, a cada período, a cada época geológica, e isso é muito interessante. Nós teremos a oportunidade de observar esses fatos, né? Esses fatos. E para encerrar esse raciocínio do Allan Kardec, ele diz aqui no item 8, entre os despojos de vegetais e animais, alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos de sua substância, sem que isso lhe alterasse a forma de materiais, de matérias silicosas ou calcárias, que os transformaram em pedras, algumas das quais apresentam a dureza do mármore. São as petrificações propriamente ditas. Outros foram apenas envolvidos pela matéria no estado de flacidez. São encontrados intactos e alguns inteiros nas mais duras pedras. Outros, finalmente, apenas deixaram marcas, mas de uma nitidez e uma delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras encontram-se até marcas de passos. E pela forma do pé, dos dedos e das unhas, chegou-se a reconhecer a espécie animal a que pertence. Então, é aquilo que eu acabei de explicar, né? Os fósseis, eles têm uma variedade muito grande. Tem o fóssil, o tipo de fóssil, como Allan Kardec acabou de nos explicar, o fóssil que ele é gerado pela incrustação mesmo, pela petrificação mesmo. O minério, ele não só envolve, ele fica fazendo parte do fóssil, o fóssil realmente vira um mineral. Às vezes o corpo orgânico ele é envolvido no interior como se fosse um ovo, né? A pedra, o mineral envolve esse organismo, e isso acontece por propriedades químicas que nós poderemos depois analisar. E finalmente, às vezes, a pedra, a rocha, o mineral, ela não registra, ela não envolve e nem preenche, e nem invade, por assim dizer, um organismo. Ela apenas registra uma pegada, registra uma passagem. Sabe, quando você pisa no cimento mole ainda, e aí o cimento petrifica e fica a marca da sua pegada? Aqui mesmo na Paraíba, em 7 cidades no Piauí, temos terrenos com muitas pegadas de dinossauros que estão registradas e que ficarão registradas para sempre, registrando e, na verdade, dando veracidade ao que Kardec acabou de dizer. Então, os fósseis são elementos maravilhosos também de registro de seres que já passaram pela Terra e que muitos deles já não existem nos dias de hoje. Bom, vamos continuar esse assunto na próxima aula, na aula 29. Vamos falar mais sobre os fósseis, tá? Muito importante esse assunto, e abordaremos mais isso na próxima aula. Muito obrigado, então, por terem ficado até aqui. Espero que tenham gostado. Beijo no coração de todas e todos, paz e bem, e até a nossa próxima videoaula.